Olá, olá, Brasil! Tudo bem, gente? Como vocês estão? Espero que estejam bem, ficando em casa. Casa! Stay home, please. Cuidando da sua família, dos seus amigos, principalmente aos idosos nesse momento complicado que, se Deus quiser, logo, logo vai passar. Muito bem, gente. Vamos então aqui dar continuidade à parte de função afim. Hoje eu vou falar da parte 2. Se você ainda não viu a parte 1, você está atrasado, porque era para ter visto na semana passada, dia 7 de abril, que foi o dia que eu postei. Bom, basicamente, pessoal, na última videoaula, a gente definiu o que é uma função afim, ok? Falamos lá de como que é definida, que é uma função que é expressa por ax mais b, onde o a e o b são os coeficientes, são números reais, e o x é um número real também. Demos alguns exemplos, tá? Falamos de como a gente consegue obter os coeficientes a e b quando a gente tem dois valores distintos no domínio, né? Tá lá explicadinho o detalhe. Basicamente, o coeficiente b é o valor inicial da função, que às vezes a gente pode assumir desse jeito. E o coeficiente a é a taxa de variação da função. Tá bom? A parte de função afim, pessoal, é uma parte longa. Tá bom? Talvez eu faça mais um vídeo ainda sobre função afim, só com exercícios, porque o próprio assunto ele demanda um certo cuidado. E vocês sabem que eu não sou um professor que gosta de jogar as coisas. Essa videoaula, gente, a primeira parte dela é fácil, a segunda parte não tanto. Calma, não quer dizer que é impossível. A segunda parte, pessoal, eu quero que vocês entendam a ideia da segunda parte. Eu não vou cobrar isso de vocês na segunda parte. Mas eu quero que a segunda parte dessa videoaula vocês prestem muita atenção, porque nessa parte eu vou ver quem realmente está ligado nas coisas que eu estou falando desde o começo do ano. Que matemática é argumentação, matemática não é fazer conta, matemática é saber definir uma coisa certa, ser preciso, né? Enfim, essas coisas. Importante. Coisa importante. Nós vamos ver hoje gráfico de funções, tá? E eu vou provar para vocês por que o gráfico de uma função afim ou uma função polinomial de primeiro grau é uma reta. Tudo bem? E é essa parte que eu quero que vocês prestem bem atenção. Beleza? Então vamos começar a aula, gente. Bom, conforme eu falei, nós vamos falar de raiz de uma função. E depois nós vamos falar do gráfico da função afim, tá bom? Raiz de uma função é moleza. E é por aqui que eu vou começar a videoaula de hoje. Definição. Então vamos definir o que é uma raiz de uma função. Seja f uma função de R em R. Dizemos que α pertencente aos reais é a raiz da função se o f de α é igual a zero. Beleza? Ou seja, um valor vai ser raiz da função se a imagem dele for igual a zero. A imagem dele pela função f, obviamente, for igual a zero. Beleza? Vamos ver os exemplos aqui. Por exemplo, o menos 3 é a raiz dessa função f de x igual a 2x mais 6, pois, se eu calcular a imagem do elemento menos 3 pela função f, eu vou ter f de menos 3, que é igual a 2 vezes menos 3 mais 6. Só que 2 vezes menos 3 é menos 6, e menos 6 mais 6 é igual a zero. Ok? Então, como f de menos 3 é zero, logo menos 3 é a raiz da função. Vamos ver agora um contra-exemplo? O 7 não é raiz da função menos 8x mais 5, pois a imagem do elemento 7 pela função f vai ser menos 8 vezes 7 mais 5. Aqui vai dar menos 8 vezes 7 menos 56 mais 5, que é igual a
menos 51, que evidentemente não é zero. Tudo bem? Como o f de 7 não deu zero, portanto, o 7 não é raiz da função. Beleza? Então, é raiz se a imagem do número for zero, não é raiz se não for zero. Tranquilo, né? Beleza. Bom, vamos ver um exemplo aqui, pessoal, de geral. Um pouquinho da aula passada e um pouquinho também de raiz que eu falei. Então, seja f uma função de R em R, uma função afim, com f de x igual a menos 3x mais 5. Então, essa função aqui é afim, né? Onde o a vale menos 3 e o b vale 5. Ele quer que a gente determine a raiz da função f, o valor de f de 0 e o valor de f de x mais 1. Beleza? Então, vamos aqui por partes. Bom, está aqui a função, certo? F de x igual a menos 3x mais 5. Para a gente achar a raiz de uma função, pessoal, a raiz de uma função é um valor x, ou alfa, tá? Aqui eu vou usar x, que tem a imagem igual a zero. Tudo bem? Então, nós temos que descobrir qual é o elemento do domínio x, cuja imagem é zero. Ok? Que foi o que eu escrevi aqui, ó. Para achar a raiz da função f, precisamos encontrar um x real, tal que a imagem dele seja zero. Daí, basta a gente pegar, então, a função, que é menos 3x mais 5, e igualar a zero. Porque daí nós vamos estar descobrindo qual é o x, de tal forma que o f de x seja zero. Então, fazendo essa equação aqui, né, resolvendo ela, eu tenho x igual a 5 terços, tá bom? Beleza? Então, a raiz dessa função é 5 terços. No slide anterior, eu basicamente afirmei quando que é raiz e quando que não era, né? Eu não pedi para vocês calcularem. Mas, se algum exercício pedir para vocês calcularem a raiz da função, basta pegar a função igual a zero e resolver a equação. Tudo bem? Então, o item A era bem tranquilo, né? Então, vamos agora ao item B, que ele pedia para calcular o f de 0. Bom, então, calculando o f de 0, menos 3 vezes 0 mais 5, só que menos 3 vezes 0 é 0, 0 mais 5 é 5. Portanto, a imagem do elemento 0 é 5, né? E só fazendo um paralelo, gente, a imagem do elemento 0 sempre corresponde com o valor do b na função. Ok? Só lembrando esse pequeno detalhe para vocês. O f de 0, numa função afim, é igual ao valor de b na função afim. Ok? É igual ao valor do coeficiente b. E no item 3, pessoal, ele pediu para a gente calcular o f de x mais 1, certo? Então, este cara aqui em azul é o nosso argumento da função. Então, para calcular a imagem do elemento x mais 1, a gente vem aqui na função e troca esse x. Deixa eu fazer de outra cor aqui para ficar mais claro para vocês. A gente troca esse x aqui por x mais 1, que é a imagem do elemento x mais 1, ok? Então, vai ficar menos 3 vezes x mais 1, mais 5. Então, fazendo aqui a distributiva, nós teremos menos 3x menos 3 mais 5. Menos 3 mais 5 dá 2. Portanto, a imagem do elemento x mais 1 é menos 3x mais 2. Professor, tem que igualar a zero? Tem que fazer não sei o quê? Não! Não! A imagem do elemento x mais 1 é menos 3x mais 2. Fica em função de x mesmo. Tudo bem? Então, beleza. Bom, gente, e aqui vai começar aquela segunda parte que eu comentei no começo da videoaula. Tudo bem? É assim. Em matemática, a gente precisa ter as coisas muito bem definidas e muito bem detalhadas para a gente poder entender o que está acontecendo. É claro que eu sei que todo mundo aqui imagina e sabe o que é um gráfico, o gráfico de uma função. Alguns de vocês já viram no ensino fundamental, né? Gráfico principalmente de reta e de parábola, e outros tipos de gráfico também em física que pode acontecer. Ok? Em química, enfim. Mas a gente precisa fazer a seguinte pergunta. O que é um gráfico de uma função? Beleza? A gente sabe a ideia do que é um gráfico, né? Por exemplo, o que é uma reta? Eu vou lá,
Desenho uma reta. O que é uma parábola? Vou lá, desenho uma parábola. Tá bom. Mas se eu perguntar para vocês no sentido matemático, fala para mim, define para mim o que é um gráfico de uma função. Ah, o gráfico de uma função é uma reta, o gráfico de uma função é uma parábola. Não, peraí, né? Você precisa definir matematicamente o que é o gráfico de uma função. Tudo bem? E é isso que nós vamos fazer agora. E nós vamos ler essa definição com muita calma. Beleza? Essa definição aqui ela serve para todas as funções, tá bom? É claro que em particular eu vou explorar a função afim, mas essa definição ela vai valer em geral. Então, definição. O gráfico de uma função de R em R é um subconjunto GF do produto cartesiano R por R. Lembra o que é produto cartesiano, pessoal? Produto cartesiano são todos os pares ordenados formados pelos elementos onde a primeira coordenada pertence ao primeiro conjunto e a segunda coordenada pertence ao segundo conjunto. Ok? No fundo aqui são pares de números reais. Formado por todos os pares ordenados x e y, onde x é um número real e y é dado pela a imagem do elemento x. Ok? Assim, o gráfico da função é um subconjunto, então todo subconjunto é um conjunto, e todo conjunto tem uma propriedade que o define ele. Então vamos ler devagarzinho. São todos os pares x e y pertencentes ao produto cartesiano de R por R, tal que o y é a imagem de x pela função f. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer o seguinte. Quando a gente escreve, por exemplo, o par ordenado 2 e 3 e o par ordenado 2 e 4, a rigor, isso aqui não é proibido no produto cartesiano, ok? Mas isso tem um problema para a função. Por que isso tem um problema para a função? Porque aqui eu tenho o elemento x com duas imagens diferentes. O x igual a 2 tem a imagem 3 e a imagem 4. O elemento do domínio pode ter duas imagens distintas, gente, em função? Não. E nesse caso eu teria o elemento 2 com duas imagens, o 3 e o 4. Tudo bem? Então, pessoal, o x ele é livre, mas o y não é tão livre assim, né? Porque o valor do y aqui, que é a segunda coordenada, vai depender do valor da imagem que o x dele correspondente tem pela função f. O que isso quer dizer, gente? Ó, vou pegar aqui uma função bem simples para vocês entenderem, tá? Vamos pegar aqui a função x mais 2. Tudo bem? Vou pegar aqui até uma função afim. Vou pegar aqui. Se eu fosse calcular, pessoal, a imagem do elemento 2, quanto que daria? Daria y igual a 2 mais 2, que daria 4. Ok? Opa, 2 mais 2, que daria y igual a 4. Beleza? Então, eu teria, pessoal, o ponto de baixo, 2 e 4. Ok? Beleza? E não 2 e 3. Por isso, pessoal, que eu estou exigindo, né, que o valor do y, ele não é livre. O y aqui não pode ser 3. O y aqui tem que ser igual a 4. Por quê? O 4, ele é a imagem do elemento 2 pela função f. Beleza? Então, quando eu tenho par ordenado 2 e 4, nesse caso, o 4... Por que é 4? Porque o 4 é a imagem do elemento 2 pela função f. Por que não pode ser 3? Porque a imagem do 2 não é 3, a imagem do 2 é 4. Então, enquanto o x é livre, o y não. O y tem que ser o valor correspondente da imagem do elemento x pela função f. Tudo bem? Bom, vamos ver aqui, pessoal, alguns gráficos de funções em geral, beleza? E aqui a gente vai precisar usar um pouquinho, né, da videoaula do produto cartesiano que eu fiz para vocês, beleza? Então vamos avançar. Gente, dá uma olhada aqui. O gráfico dessa função aqui é o gráfico da função x ao cubo menos 4x. Olha como que ela é. Ela é uma curva ascendente no começo. Aí aqui ela tem um pico, depois ela decresce, depois ela atinge aqui um ponto e depois ela volta a crescer de novo, tá? Então o gráfico
dessa função x ao cubo menos 4x é dado por essa curva aqui. Essa função aqui, pessoal, é uma função cúbica, beleza? Então, só para ver se vocês entenderem, se vocês entenderam, tá? Por exemplo, este ponto aqui não é o ponto 2 e 0, certo? Ponto onde o x é 2 e o y é 0. Se eu trocar o x por 2 nessa função, com certeza a imagem dele tem que ser 0. Quer ver? Então, calculando o f de 2, eu vou ter 2 ao cubo menos 4 vezes 2. 2 ao cubo é 8, 4 vezes 2 é 8, 8 menos 8 é 0. Opa! Então, a imagem do elemento 2 é 0. Se você for calcular a imagem do elemento menos 2, também é 0. E assim por diante. Tudo bem? Então, se a gente for calcular todas as imagens aqui, os pares ordenados correspondentes vão dar um gráfico com essa aparência. Aqui, pessoal, nós já mudamos a função. Nós temos a função x ao quadrado menos 3x mais 2, que é uma função quadrática, cujo gráfico é uma parábola. Beleza? Então, veja que essa função aqui já tem um gráfico diferente do gráfico da função anterior. E olha esse gráfico aqui, pessoal. f de x igual a seno de 1 sobre x. Para quem já teve trigonometria, tá? Isso aqui é uma função trigonométrica. A gente vai ver só isso o ano que vem, mas eu trouxe para vocês verem aqui como que é o gráfico de uma função seno de 1 sobre x. Olha que coisa doida. Certo? Aqui no meio fica esse vai e vem, vai e vem. Aqui na ponta direita ela faz isso, aqui na ponta esquerda ela faz isso. Então veja o comportamento do gráfico dessa função que esquisito, digamos assim. E veja, pessoal, que construir um gráfico pode ser uma coisa extremamente complicada, né? Fazer gráfico, por exemplo, dessa função, manualmente é muito complicado. Então, a rigor, a gente consegue fazer alguns gráficos manualmente? Consegue, de reta, de parábola, gráfico de logaritmo, de exponencial, alguns gráficos de funções cúbicas, conforme foi o primeiro exemplo, algumas funções trigonométricas também, mas tem funções como essa daqui, que é extremamente complicado a gente fazer o gráfico. Tudo bem? Na verdade, pessoal, a gente não tem ferramentas suficientes no ensino médio para a gente poder construir todos os gráficos de todas as funções. Tudo bem? Isso depende um pouquinho do conceito de cálculo diferencial integral, que é uma matéria que só quem vai fazer ensino superior na área de exatas que vai ter contato com essa disciplina. Por isso, pessoal, que eu estou mostrando para vocês esses exemplos, para vocês verem que funções diferentes têm gráficos diferentes e, às vezes, o gráfico pode ser extremamente trabalhoso dele ser esboçado. O próximo exemplo vai ser o gráfico de uma função afim, que vai ser uma reta. Aqui, ó, gráfico da função 3x mais 4. Se eu for fazer o gráfico dessa função aqui, eu tenho uma linha reta, que é o gráfico mais simples que nós temos. Tudo bem, gente? Beleza? Bom, minha questão é a seguinte. Por que o gráfico dessa função, que é uma função afim, ok? Uma função afim, onde o a vale 3 e o b vale 4. Por que o gráfico disso aqui é uma reta? Por quê? Agora a gente vai se concentrar no gráfico de funções afins. Por que o gráfico disso aqui é uma reta? Por quê? Por quê? Por quê? Tudo bem? E eu sou chato e eu vou responder para vocês o porquê. Tudo bem? E aqui que eu quero que vocês se concentrem. Vocês vão ter que ver essa parte mais de uma vez, vão ter que voltar o vídeo mais de uma vez. Não se aprende matemática de uma vez só, vendo a videoaula só uma vez, tem que voltar, tem que perguntar, tem que botar a cachola para funcionar. Beleza? Então vamos agora no próximo slide, que a gente vai ver um teorema importante. O gráfico de uma função afim, RR, tal que f de x é igual a x mais b, é uma linha reta. Nós vamos provar porque o gráfico de uma função afim,
É uma reta. Ah, professor, é uma reta. É, mas eu sou chato. Por que é uma reta? Porque o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Esse tipo de coisa a gente precisa fazer essa pergunta para a gente poder, de fato, saber argumentar matematicamente. Beleza? Primeira coisa, gente, não existe uma definição do que é uma reta. Tudo bem? O que é reta, professor? Não tem definição. Reta é um conceito primitivo em geometria, assim como ponto e plano. Ponto, reta e plano são conceitos básicos, primitivos da geometria, que você não define. Tudo bem? Você imagina como que são esses entes geométricos e a partir dele você cria toda a teoria, por exemplo, da geometria plana. Embora a gente não possa definir como uma reta, a gente consegue deduzir algumas coisas importantes sobre os pontos de uma reta. Por que eu estou falando isso? Para fazer essa demonstração, eu vou pegar 3 pontos no plano, distintos. Um ponto A, um ponto B e um ponto C. Se eu provar que esse ponto A e esse ponto B e esse ponto C são colineares, o que é colinear? Que eles estão na mesma reta, ou seja, que existe uma reta que passe pelo ponto A, pelo ponto B e pelo ponto C, acabou o nosso problema, ok? Só que para provar que um ponto A, um ponto B e um ponto C está numa mesma reta, eu vou precisar de uma coisinha da geometria plana que eu vou falar para vocês rapidamente agora. Aqui, gente. Da geometria euclidiana, sabemos que 3 pontos A, B e C são colineares, se e somente se acontecer isso aqui. Lembrando, como que a gente lê isso aqui? Distância do ponto A ao ponto C for igual à distância do ponto A ao ponto B mais a distância do ponto B ao ponto C. O que isso quer dizer, pessoal? Vamos aqui na figura. Aqui na figura tem um ponto A, tem um ponto B e tem o ponto C. O ponto A, o ponto B e o ponto C vão estar alinhados se e somente se acontecer o seguinte. Se a distância do ponto A ao ponto C for igual à distância do ponto A ao ponto B mais a distância do ponto B ao ponto C. Se isso daqui for verdade, então os pontos A, B e C são colineares. Tudo bem? Então, distância do ponto A ao ponto C tem que ser igual à soma de A até B, mais de B até C. É claro que isso é bem intuitivo quando a gente olha a figura, tá? Mas quando a gente olha o gráfico de uma função afim, isso não é intuitivo. Tudo bem? E a gente vai provar que 3 valores distintos vão ter essa propriedade, logo, eles vão formar uma reta. Beleza? 3 pontos distintos quaisquer, né? Porque nós precisamos generalizar. Beleza? Então, vamos ver isso no próximo slide. Bom, podemos supor que as abscissas dos pontos A, B e C são x1, x2 e x3, respectivamente, tais que x1 menor que x2 menor que x3. O que isso quer dizer, professor? Traduz para mim. Traduzo. O ponto A, o ponto B e o ponto C vão estar nessa ordem. O ponto A vai vir primeiro, depois o ponto B e depois o ponto C. Pode ser o contrário? Pode, mas isso não faz diferença, ok? Então, a abscissa do ponto A vai ser um valor x1. A abscissa do ponto B vai ser um valor x2. E a abscissa do ponto C vai ser um valor x3. Tudo bem? Onde esse x1 e esse x2 e esse x3 devem ser distintos e respeitar a seguinte ordem. Então, o valor de x1 tem que ser menor do que o valor de x2. Então, este valor aqui, x1, tem que ser menor que o x2. E o x2 tem que ser menor que o x3. Tudo bem? Ao afirmar que x1 é menor que x2, que é menor que x3, estritamente menor, eu estou dizendo que eles são distintos. Tudo bem? Então, são 3 valores distintos, x1, x2 e x3. Tudo bem? Que a gente vai pegar, que é um número real. Bom, professor, mas está faltando o y, né? De fato, aqui vai ter um valor y1, aqui vai ter um valor y2 e aqui vai ter um valor y3. Ok, só que esse y1, y2 e y3 dependem, né? Porque
o y1 depende da imagem do elemento x1, o y2 depende da imagem do elemento x2 e o y3 depende da imagem do elemento x3. Eles são livres, né? Aí volta aquele slide lá que eu falei do gráfico da função. É um par ordenado tal que o x é livre, só que o y não é livre. O y tem que ser exatamente a imagem do elemento x pela função f. Tá bom, agora calma, vamos respirar e vamos traduzir isso. Vamos lá, galera. A função nossa aqui, ax mais b, certo? Se eu fosse, pessoal, calcular o y correspondente do x1, o y correspondente do x1 vai ser o y1, tá certo? E como que a gente acharia ele? A gente vai na função e troca o x por x1. Então, a imagem do elemento x1 vai ser ax1 mais b. Tudo bem? Da mesma forma, pessoal, que a imagem do elemento x2 vai ser ax2 mais b, e a imagem do elemento x3 vai ser ax3 mais b. Tudo bem, gente? É só você trocar o x por x1, por x2 e por x3. Então, ax1 mais b é a imagem do elemento x1, ax2 mais b é a imagem do elemento x2, e ax3 mais b é a imagem do elemento x3. Bom, nós temos que demonstrar isso aqui, né, pessoal? Que a distância do ponto A ao ponto C é igual à soma do A até o B, mais do B até o C. Se a gente provar isso, a gente prova que o ponto A, B e C são colineares, portanto, tem uma reta que passa por eles, e como eu supus x1, x2 e x3 genéricos, isso vai valer para todo mundo. Só que aqui, pessoal, a gente tem que lembrar um pouquinho, né, de como a gente calcula a distância entre dois pontos, beleza? A distância entre dois pontos, aqui eu vou usar uma outra anotação para não confundir vocês, tá? É o x de um ponto, sei lá, eu vou chamar aqui de xm, tá bom? Vamos supor que é m e n os pontos. Xm menos xn ao quadrado, mais ym de Maria, menos yn ao quadrado. No fundo, você tem que pegar o x de um menos o x do outro ao quadrado, o y de um menos o y do outro ao quadrado, somar esse valor e tirar a raiz quadrada. Tudo bem? Então, vamos ver como isso vai ficar? Vamos lá. Bom, tá aqui os pontos A, B e C. Então, o ponto A tem coordenadas. Lembrando que esse é o x, esse é o y de todo mundo, né? X, y, x, y. Então, o ponto A, quais são as coordenadas deles? x1, ax1 mais b. Do B, x2 mais ax2 mais b. E do C, x3 mais ax3 mais b. Tudo bem? Então, vamos agora calcular essas distâncias. Então, pessoal, calculando a distância do ponto A ao ponto C, do ponto A ao ponto B e do B até o C, temos... Bom, vamos calcular aqui a distância do ponto A ao ponto C, tá bom? Então, é do A para o C. Como a gente calcula a distância entre dois pontos? Pega o x de um menos o x do outro e eleva ao quadrado. Então, tá aqui, pessoal, x3 menos x1 ao quadrado. Mais, agora a gente pega o y de um menos o y do outro e eleva ao quadrado. Ok? Mas, pessoal, quando eu fizer ax3 mais b e subtrair ax1 mais b, vocês concordam que aqui eu vou ter que mudar de sinal, né? Então vai ficar menos ax1 menos b. E o b vai cancelar? Concorda? Então, quando eu faço ax3 mais b menos ax1 mais b, o b ele é cancelado. Então, o que sobra? O que sobra vai ser o ax3 menos ax1. Então, ax3 menos ax1 ao quadrado. Tudo bem? Aí, pessoal, aqui eu não vou entrar muito nesse detalhe. Se você fatorar essa expressão, você consegue colocar o x3 menos x1 em evidência. Aí, como está ao quadrado, eu gero um produto, ele vai para fora. Tá, aqui, pessoal, daqui para cá é fatoração, tudo bem?
é continha besta. Mas se eu fizer essa conta, no final, eu vou chegar nessa expressão aqui. x3 menos x1 vezes raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado. Tudo bem? É continha besta, pessoal. Não se preocupem com isso. Se preocupem em entender esta ideia. Beleza? Ok? Então, a distância do ponto A ao ponto C é essa aqui. x3 menos x1 vezes raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado. Agora vamos calcular a distância do ponto A ao ponto B, gente. Então, o A ao B. A ideia é a mesma, né? X do B aqui, menos o x do A, portanto, x2 menos x1 ao quadrado, mais o y agora. ax2 mais b menos ax1 mais b, o b vai ser cancelado, assim como no caso anterior, e vai sobrar ax2 menos ax1 ao quadrado. Aí, gente, a fatoração aqui é a mesma, concorda? Se você fizer a fatoração aqui, você vai chegar em x2 menos x1 vezes raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado. Beleza? Então, a distância do ponto A ao ponto B é isso daqui. E a distância do ponto B ao ponto C, agora do B até o C, vai ser x3 menos x2 ao quadrado, mais ax3 mais b, menos ax2 mais b, né? Aí o b vai cancelar, vai sobrar ax3 menos ax2, fazendo a mesma fatoração que nos demais, eu vou ter x3 menos x2 vezes raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado. Tudo bem? Então, aqui eu tenho a distância do B até o ponto C, este cara em verde. Este cara em preto é a distância do A ao B. E este cara em vermelho é a distância do A até o C. Nós temos que provar o quê? Que o vermelho é igual à soma do preto mais o verde. Tudo bem? Então, a gente tem que provar agora que o preto mais o verde dá o vermelho. Vamos fazer isso no próximo slide? Vamos lá. Então, vamos somar aqui, pessoal, a distância do ponto A ao ponto B mais a distância do B até o C, né? Que era o que estava grifado em preto mais o que estava grifado em verde. Tá bom? Vamos ver o que isso vai dar? Vamos lá. Então, distância do ponto A ao ponto B mais a distância do ponto B ao ponto C é igual. A distância do ponto A ao ponto B é isso aqui. x2 menos x1 vezes raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado. A distância do B até o C vai dar x3 menos x2 vezes raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado. Aí, pessoal, sabe o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar esse raiz de 1 mais a ao quadrado em evidência. Tá bom? Então, quando eu coloco em evidência, eu gero um produto. E quem que sobra aqui no colchete? Sobra o x2 menos x1 mais o x3 menos x2. Tudo bem? Só que x2 menos x2 dá zero. Quem que sobrou aqui dentro? Menos x1 mais x3. Ok. Mas eu posso escrever isso aqui como x3 menos x1. Isso não faz diferença. Ok? Então, aqui dentro vai sobrar x3 menos x1 vezes aquela raiz que estava fora. Ok? Portanto, se eu somar a distância do ponto A ao ponto B mais a distância do ponto B ao ponto C, eu vou ter isso aqui. x3 menos x1 vezes raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado. Opa, mas peraí, professor. x3 menos x1 vezes raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado é o quê? A distância do ponto A ao ponto C. Isso daqui é exatamente a distância do ponto A até o ponto C. Então, a gente chegou à conclusão que a distância do A ao B mais do B até o C é igual do A até o C. Que foi aquilo que eu acabei de dizer, né? Ó, distância do ponto A ao ponto C é a soma de A até B mais de B até C. Então, a gente acabou de provar, pessoal, isso daqui. Ora, então, se a gente acabou de provar que isso é verdade, então isso prova que A, B e C são colineares, ou seja, existe uma reta. Nossa, minha coordenação está perfeita, né?
existe uma reta que passa pelos pontos A, pelo ponto B e pelo ponto C. E como eu disse que x1, x2 e x3 eram genéricos, nós acabamos de provar que qualquer 3 pontos os pares ordenados x1, x2, x3, os valores y1, y2, y3 correspondentes a eles são dados através de uma função afim, o gráfico sempre será uma reta. Então, pessoal, o gráfico é uma reta porque isso sempre vai acontecer. Tudo bem? Então, por isso que o gráfico é uma reta. Porque se eu pegar um valor A aqui, um valor B aqui e um valor C aqui, supondo que A, o B e o C são pontos cujas coordenadas satisfazem a função afim, sempre eu vou ter que o A até o C é a soma de A até o B mais de B até o C. Então, isso prova que o gráfico é, de fato, uma reta. E aqui eu vou falar um pouquinho da parte geométrica dos coeficientes A e B, tá bom? Então, gente, do ponto de vista geométrico, o coeficiente Bzinho é a ordenada, lembrando que ordenada é o y, do ponto onde a reta, que é o gráfico da função f de x igual a x mais b, intersecta o eixo do y. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui o gráfico da função afim, que é uma reta, essa reta roxa? Ela vai cruzar o eixo do y, pessoal, num ponto, tá bom? E este ponto aqui sempre vai coincidir com o valor do bzinho. Por que isso é verdade, pessoal? Isso é verdade pelo seguinte, se um ponto está no eixo do y, significa que o x dele é zero, ok? Então, como a gente faz para encontrar o valor do y correspondente? Basta a gente ir na função e trocar o x por zero. Só que eu já falei para vocês, né, nessa videoaula, inclusive, e na videoaula passada, que a imagem do elemento zero na função afim coincide com b. Ok? Por isso que eu sempre vou ter o ponto de coordenadas 0 e b. E este ponto aqui, com essas coordenadas, vai ser o ponto onde a reta intersecta o eixo y. Então, por exemplo, galera, se você tiver o gráfico da função 2x mais 5, então a reta vai cruzar o eixo do y no ponto 5. Ok? Vou fazer aqui, ó. Então, este ponto onde a reta vai cruzar o eixo y vai ser o valor 5. Se fosse menos 3, seria um pouco mais para baixo. Aí aqui seria menos 3. Se fosse 7, seria um pouco mais para cima. E assim por diante. Tudo bem? Então, o B é a ordenada onde a reta intersecta, melhor dizendo, o eixo y. Bom, gente, vamos falar aqui um pouquinho do coeficiente A. O número Azinho chama-se de inclinação dessa reta em relação ao eixo OX. Quanto maior o valor de A, mais a reta se afasta da posição horizontal. Isso eu vou explicar um pouco mais para frente. Quando A for positivo, o gráfico de f é uma reta ascendente, quando se caminha para a direita. E quando A é menor que zero, a reta é descendente. O valor onde a reta intersecta o eixo do x é a raiz da função. Vamos lá que tem muita informação. Vamos pegar aqui o primeiro caso, pessoal. Se o A for maior do que zero, eu tenho uma reta ascendente. Tudo bem? É uma reta banguela, né? Ascendente, entendeu? Nossa, essa foi péssima. Mas tá no final da aula, tinha que soltar essa, né? Então, se o A for positivo, então a reta ela é ascendente. Tudo bem? Ela cresce a reta, da esquerda para a direita. Se a reta ela for, então, no sentido crescente, então a função também é crescente, embora a função crescente e decrescente eu não tenha mencionado. Agora, pessoal, se o A for negativo, que é o segundo caso, a reta ela é descendente. Então, ao invés de crescer, ela vai caindo. Ó. Tudo bem? Então, ou a reta ela é ascendente ou descendente. Beleza? Ela é ascendente quando a função tiver o coeficiente A positivo e descendente quando tiver o coeficiente A negativo. Beleza? Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Claro. Por exemplo,
2x mais 5 é uma função, é o gráfico cuja a reta é ascendente, porque o a vale 2. Se fosse menos 2x mais 5, como o a aqui seria negativo, então eu teria uma reta descendente. Uma outra coisa importante aqui, pessoal, ver se vocês enxergaram o que eu tenho aqui no gráfico da função, o valor do bzinho, que é onde a reta cruza o eixo do y, que eu acabei de explicar no slide anterior. E, pessoal, aonde a reta cruzar o eixo do x, é justamente na raiz da função que a gente falou lá no comecinho da aula. Tudo bem? Beleza? Então, onde a reta cruza o eixo do y é o valor do b, e aonde cruza o eixo do x é na raiz da função. Então, vamos aproveitar esse exemplo que está aqui, gente. Ó. 2x mais 5, tá bom? É uma reta ascendente, então aqui eu teria o valor 5. E, pessoal, se eu fosse calcular a raiz dessa função, eu teria o valor de menos 5 sobre 2, que é menos 2,5, certo? Se eu for fazer em decimal. Então, ela cruzaria o eixo do y no valor 5 e o eixo do x na raiz dela, que seria menos 2,5. Tudo bem? Bom, gente, é isso nessa videoaula. Eu sei que ela foi um pouco longa, ela tem partes complicadas. Veja de novo, mais de uma vez, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, até vocês entenderem a ideia que eu tentei construir para vocês, porque o gráfico de uma função afim é uma reta. Eu vou fazer, pessoal, uma videoaula só com exercícios e exemplos resolvidos, tá? Que envolve desde situações problemas, que o Enem gosta de colocar muito, até análise de interpretação de gráficos, beleza? Então, a priori, é só. Na quinta-feira, no dia 16 de abril, eu devo postar para vocês essa videoaula para a gente exemplificar tudo que a gente viu até agora, tudo bem? Nós vamos fazer essa parte de função afim aos poucos, tá bom? Sem correria, porque ela é uma parte bem complicada. Eu já faria ela com calma presencialmente, ainda mais agora virtualmente, com mais calma ainda, beleza? Então é isso, pessoal. Peço desculpas por qualquer coisa, estou tentando melhorar aqui as videoaulas. Está sendo um grande desafio para mim. Então, fim e fique em casa. Beijo.